Imagine um deserto árido, sem vida, onde o chão rachado pelo sol esconde um dos maiores mistérios da humanidade. Figuras gigantescas desenhadas há mais de 2000 anos, tão grandes que só podem ser vistas do céu. Linhas que se estendem por quilômetros e formam imagens de animais, humanos e formas geométricas. Mas aqui está a questão: quem fez essas marcas? Como conseguiram tamanha precisão sem poder enxergá-las de cima? E a pergunta mais intrigante de todas: por quê? São mensagens para os deuses? Um calendário astronômico? Ou algo ainda mais misterioso, uma pista deixada por visitantes de outro mundo? Prepare-se, porque hoje vamos desvendar o enigma das linhas de Nazca, um dos maiores mistérios da arqueologia. As linhas de Nazca ficam no sul do Peru, espalhadas por um deserto que parece sem vida, mas esconde algo surpreendente. São mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e pelo menos 70 desenhos de animais e plantas, alguns com centenas de metros de comprimento. Entre as mais impressionantes estão o beija-flor, com asas abertas de quase 100 metros. O macaco, com uma cauda enrolada e traços enigmáticos. A aranha, tão detalhada que apresenta uma característica biológica só descoberta recentemente pela ciência. O astronauta, uma figura humanoide com um capacete estranho, olhando diretamente para o céu. Essas figuras foram feitas removendo a camada superficial do solo avermelhado e revelando a terra mais clara por baixo. O incrível é que, mesmo depois de milhares de anos, as linhas continuam intactas. Mas, como um povo sem tecnologia avançada conseguiu criar algo tão grandioso? E por que esses desenhos só fazem sentido quando vistos do alto, se na época não existiam aviões? Atribui-se as linhas à civilização Nazca, que viveu entre 200 a.C. e 700 d.C. Eram um povo fascinante, conhecidos por suas cerâmicas e rituais enigmáticos. Mas será que foram eles mesmos que criaram os geoglifos? Aqui começam as teorias, e algumas são simplesmente assustadoras. Teoria do calendário astronômico. Alguns estudiosos acreditam que as linhas eram usadas para marcar solstícios, equinócios e constelações, servindo como um enorme observatório a céu aberto. Rituais e ofertas aos deuses. Outra teoria sugere que os Nazca desenhavam as figuras para agradar seus deuses, esperando boas colheitas e chuvas no deserto. Caminhos cerimoniais. Alguns arqueólogos defendem que as linhas eram percorridas em rituais religiosos, funcionando como caminhos sagrados. Mas aí vem a hipótese mais polêmica de todas. O pesquisador Erich von Däniken, autor do famoso livro Eram os Deuses Astronautas, sugeriu que as linhas de Nazca eram pistas de pouso para espaçonaves alienígenas. Parece absurdo? Mas pense nisso. Os desenhos são tão precisos que só fazem sentido vistos do céu. Como um povo antigo poderia saber como ficariam sem poder enxergá-los de cima? A figura do astronauta parece representar um ser com capacete, olhando diretamente para o céu. Algumas linhas são perfeitamente retas por mais de 30 quilômetros, algo extremamente difícil de fazer sem instrumentos modernos. Será que os Nazca foram guiados por algo ou alguém? Além das teorias, existem fatos sobre as linhas de Nazca que poucas pessoas conhecem. Elas foram redescobertas por acidente. No começo do século XX, aviadores que sobrevoavam a região começaram a notar as figuras gigantes. Antes disso, ninguém sabia que elas existiam de fato. A aranha Nazca tem um detalhe impossível para a época. O desenho apresenta órgãos internos da aranha, algo que só pode ser visto com microscópio. Como eles sabiam disso? Os Nazca podem ter criado um balão para ver suas próprias obras. Em 1975, um experimento conseguiu criar um balão rudimentar usando materiais que os Nazca poderiam ter usado. Será que eles conseguiram sobrevoar os desenhos? Mesmo com todas essas descobertas, ninguém sabe ao certo qual era o propósito real das linhas de Nazca. Se eram templos a céu aberto, mapas celestes ou um enigma deixado por visitantes de outro mundo, isso continua um mistério. Mas uma coisa é certa, essas marcas no deserto desafiam nossa compreensão da história. E você? O que acha que as linhas de Nazca realmente são? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias incríveis como essa. Nos vemos no próximo mistério.